Amém. A paz do Senhor, irmãos. Como o pastor falou, o título da mensagem, Filhinhos, não pequeis. Na verdade, quando eu estava orando, perguntando a Deus o que Deus teria para falar através de mim, quando Deus pôs no meu coração essa palavra, eu não queria, né? Inclusive comentei com a sua, falei, essa palavra, não estou afim de predicar essa palavra, não pecar, acho que seria para o pastor, né? Aí até essa semana eu estava pensando no título, né? Eu estava lá justificado por Deus e pela graça e sal, coisa assim, né? Queria mudar o tema para aliviar um pouquinho. Aí quando Deus falou comigo, põe lá, filhinhos, não pequeis, fica mais leve, né? Então foi quando eu orei bastante e pensava comigo, para quem é essa palavra, né? Para quem que eu vou falar? Será para os jovens? Será para algum determinado irmão? E Deus falou comigo, não é, né, para tal irmão, né, não é para um determinado irmão, seria para todos nós, para que nós pudéssemos sondar os nossos corações e ver que pecado temos diante do Senhor. E uma palavra que o Senhor tem falado comigo para nós buscarmos a face do Senhor, viver em santidade, e se há algo que não está bem diante do Senhor, nós possamos nos humilhar diante do Senhor, pedir perdão, nos arrepender e buscar cada vez a face do Senhor. Eu gostaria de pedir aos irmãos para abrir a Bíblia no livro de 1 de João, capítulo 2. Amém? Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não o guarda, os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz está nele também deve andar como ele andou. Amém. Aqui está uma carta escrita pelo apóstolo João. Ele já tinha escrito o Evangelho. E no Evangelho ele escreveu para que todos pudessem crer que Jesus Cristo é Filho de Deus e que todo que nele cresce tenha a vida eterna. Aqui nessa carta ele escreve, né, para que possamos ter a certeza da salvação, possamos ter segurança da salvação. No capítulo 5, versículo 13, estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Aqui está escrevendo, né, para que nós possamos ter a segurança da salvação, né? Nós possamos ter a certeza que nós temos a salvação. Só que nós podemos ter uma falsa segurança, né, como está escrito no capítulo 2, né, em vários versículos. Vamos ver primeiramente no capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. No versículo 7. Se andarmos na luz, como ele... Novamente no 2, capítulo 2, versículo 4. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Se a pessoa não muda, né, não tem uma transformação, não importa se é uma pessoa que congrega uma igreja, não importa o tempo que é como cristão, se não há transformação, se não há uma pessoa transformada por Deus, não há uma segurança da salvação. Amém? Nós podemos ter
esse versículo como uma parte moral, né? Não temos um bom testemunho, não podemos dizer que esse irmão realmente está na luz, porque assim como está escrito, né? Se não andamos na luz e andamos nas trevas, nós somos mentirosos. Podemos ter também uma mentira na área social, que está em 1 de João, capítulo 4, versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu. Se não amamos ao irmão que nós vemos, não podemos amar a Deus a quem não vemos, né? E se a pessoa talvez sofreu alguma injustiça, algo que a pessoa fez, a pessoa ficou irado e não consegue perdoar, essa pessoa também é uma coisa que não há a certeza da salvação, porque como que essa pessoa pode dizer que ama a Deus, mas não consegue amar o seu irmão? Amém? No versículo 22 e 23 do capítulo 2 está escrito: qualquer que nega o filho também não tem o pai, e aquele que confessa o filho tem também o pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste permanece. 22, 23. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Amém? Aqui já fala em termos doutrinários, né? Quem não crê em Jesus Cristo não pode ter a salvação, porque a salvação está somente em Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Não por obra, para que ninguém se glorie. Pela graça de Deus, Deus nos dá a salvação. Se a pessoa não crê em Jesus Cristo, não pode ter a salvação. É uma parte doutrinária, né? Que se a pessoa nega Cristo, não pode ter segurança da salvação. Amém? Eu gostaria de dizer aos irmãos que o pecado é um sentimento muito sutil, né? E nos mente a nós mesmos. Porque, assim como está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 8, novamente vamos ler esse versículo, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Quando nós perguntamos para as pessoas se a pessoa tem a salvação, né, geralmente a pessoa fala, eu sou uma boa pessoa, não tenho maldade, nunca fiz mal para ninguém, né, eu busco andar corretamente. E a pessoa acha que por seu mérito tem a salvação, né? Por seu mérito ele pode conseguir a salvação, mas nunca ouviu o evangelho, ou talvez não aceita o evangelho, busca por outros meios buscar a salvação. Porque quando a pessoa se acha, né, que está bem consigo próprio, que não há nenhum mal contigo, e as pessoas se sentem seguras, se sentem que não é vulnerável, que não falha e tudo mais, essa pessoa se acha autoconfiante e se considera, né, por mais que a pessoa se considera salvo, por mais que a pessoa tenha segurança da salvação, ele está mentindo a si próprio, né? Porque a palavra de Deus nos diz diferente. Na palavra de Deus também diz que quem nega ao Senhor, ele está pecando contra o Senhor, né? Porque o Senhor fala que todos nós somos pecadores, né? Todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus, assim diz a palavra de Deus. Então ele também fala que Deus é mentiroso. Assim, somos as pessoas, né, que estão buscando a salvação por outros meios, mas a palavra que João escreveu na carta é para que a pessoa possa ver, né, se realmente tem a salvação ou não. E por isso ele está aqui, né, relatando algumas passagens
onde não há segurança da salvação. Amém? Eu gostaria de ver novamente o versículo 22, 23, né? Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, é o anticristo, e esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. É um versículo que eu gosto muito do Evangelho, né, para que nós possamos ter Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, está em João capítulo 3, 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Eu gosto desse versículo, sempre eu falo para as pessoas, quando eu falo do Evangelho, esse versículo, né? Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho. Muitos não falam abertamente, né, com palavra, e eu não aceito a Jesus Cristo como Salvador, como Deus, né, como Salvador. E só que pela atitude das pessoas a gente vê, né, que o rejeita. Então sempre eu relato dessa forma: você jamais vai falar que rejeita, você não vai falar que não aceita Jesus Cristo como Deus, como Salvador, mas pela atitude você está rejeitando, né? E nós, como cremos, como cristão, nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Nós de imediato nós podemos crer, né, na salvação, naquele momento, né? Porque geralmente quem crê em Jesus Cristo e aceita Jesus Cristo e faz uma oração, já de imediato a pessoa já sente uma diferença, né? A pessoa se sente cheio de gozo, de alegria, de paz e já começa a convidar os amigos para ir à igreja, começa a ter uma mudança nos seus comportamentos. E geralmente, quando acontece isso, é porque algo novo aconteceu na sua vida, né? Por Deus, né? Uma vez um pastor perguntou para um jovem, né? Se ele tinha convicção da salvação, né? E ele disse, sim, tenho, né? Ah, mas por que você fala com tanta convicção? Ah, está escrito na Bíblia. Por estar escrito na Bíblia é uma fé, né? Você vai ser salvo. Mas essa convicção sai dentro de você, como que você sente? Né? Fala, eu sou salvo, eu sei que eu sou salvo. Mas como você sabe, se vier um caminhão hoje, te atropela e te passa por cima, você tem a salvação? Ele respondeu, eu tenho a salvação, e eu sei que sou salvo porque eu sou salvo, e não tenho dúvida que eu sou salvo. Né? E o pastor falou assim, ó, você tem essa convicção toda, por quê? Né? Eu vou explicar para você, né? Que vamos ver na Bíblia, no Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, no versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito de Deus já põe, né, convicção em nossas vidas da salvação, porque o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Cristo, faz com que nós possamos ter a certeza que nos tornamos filhos de Deus. Né? E se for vermos na palavra, lá em 1 de João, capítulo 1, 12, está escrito, todos que crer, né, recebeu o poder de se tornar filho de Deus. Quando a pessoa, mesmo que não conhece a Bíblia, não conhece a passagem, né, essa convicção está na pessoa. E dessa mesma forma, né, a pessoa se sente um gozo tremendo, uma transformação. Transformação que cada um pode dar, né, cada um pode dar seus testemunhos. De uma forma que nós possamos ver, né, que a pessoa é salva ou não. Né, às vezes é de imediato, né, talvez quando a pessoa está morrendo. Né, no caso da mãe da Sueli, quando ela estava, né, bem enfermo, estava no final dos tempos da vida dela, a Sueli fez um apelo para que ela aceitasse a Jesus Cristo. Né? E foi quando ela fez a oração, e nessa noite, né,
ela teve uma noite tranquila, pôde dormir bem, pôde descansar, e no outro dia ela pediu para a Sueli orar de novo por ela. Você poderia orar por mim? Né? Sabe que desde que quando eu soube que tinha câncer, né, que eu estou sofrendo, e eu não tive mais uma boa noite de descanso. Não podia dormir bem, porque sempre eu achava que eu ia morrer nessa noite e tal. E aí a Su pôde entender que ela realmente aceitou a Jesus Cristo na sua vida e que Deus fez uma transformação, tocou a vida dela, trouxe paz, né? Deu descanso. E o Espírito de Deus esteve sobre a vida dela. Nós podemos ver dessa forma porque ela confessou isso, né? Que houve, né, algo diferente na vida dela, simplesmente não, porque ela aceitou a Jesus Cristo, né? A Sueli não orou para ela dormir bem, para descansar bem, que tivesse paz, orou para que ela aceitasse a Jesus Cristo, né? E ela orou juntamente, foi quando ela pôde relatar que Deus fez essa obra na vida dela, dando descanso. Então, assim, nós podemos ter, né, a certeza da salvação dela. A Sueli pode voltar tranquilo para o Japão, porque ela foi simplesmente para predicar o evangelho para ela. E quando a Sueli estava voltando para cá, né, ela passou mal, quando a Sueli estava de viagem praticamente, e pediu para reunir com os filhos, né? E quando reuniram os filhos, ela melhorou um pouco. E onde foi com que ela pediu desculpa, né, por todos os erros que ela teve com os filhos, e pediu para que um pudesse cuidar do outro. Quando a Sueli estava viajando, ela faleceu. Antes de ela deitar novamente, né, dormir novamente, pediu um remédio para dormir, né, porque ela não estava conseguindo dormir. Quando a Sueli estava voltando para o Japão, disse que ela faleceu, né. Primeira palavra que eu falei para a Sueli quando ela chegou no Japão, a sua mãe faleceu. Ela ficou em paz, por quê? Né, porque tinha certeza da salvação. Nós podemos relatar a nossa própria experiência, como já disse anteriormente, mas quando nós fazemos uma oração aqui na igreja, né, e declaramos que a pessoa é salvo, né, por aceitar a Jesus Cristo, tá certo, né, nós declararmos isso, e nós como os irmãos, nós temos que, por fé, crer, né, que esse irmão está sendo salvo, é salvo. Mas a pessoa que tem, né, a pessoa que tem a convicção, nós não podemos garantir que essa pessoa vai ter a salvação, porque independente da reação da pessoa, a pessoa que tem uma escolha, né? Porque, como nós dizemos, quem é salvo jamais perde a salvação. Isso é certo, porque Deus dá a salvação e não vai tomar a salvação de volta. Só que a pessoa pode rejeitar, né, a salvação. Nós agimos e através das nossas atitudes é que nós podemos muitas vezes declarar, né, se realmente estamos realmente em Cristo ou estamos rejeitando, né? Por isso, essa palavra que Deus tem falado comigo, eu não quero falar sobre tal pecado, né? Eu quero falar de pecado de uma forma geral, né? Para que nós possamos não pecar, porque pecado é tudo que desagrada a Deus, né? Assim como nós, professores, ensinamos para as crianças, né? Pecado é tudo que deixa Deus irado. E para Deus não há tamanho de pecado, né? Todo pecado é igual para Deus. Amém? E na minha vida eu posso dar testemunho um pouquinho, né? Que eu era uma pessoa que não tinha paz, sempre estava ansioso pelo dia de amanhã. Eu sempre estava preocupado, né? De faltar. E uma coisa que eu lembro que a Sueli falou para mim, que falou bem profundo, a Sueli me disse que quando vai chover, né, eu preciso ir com 2 guarda-chuva, né, sair com 2 guarda-chuva. Se um quebrar, eu tenho outro, né. Então isso falou profundamente comigo, né. E dou graças a Deus que hoje eu posso sair com um guarda-chuva mesmo chovendo. E eu acho a obra do Senhor tão grande que esses dias eu estava até saindo debaixo de chuva sem guarda-chuva, né? Por causa do coronavírus. Então eu me alegro muito, né? Porque houve uma transformação em mim. E eu agradeço, e isso eu sei que o Espírito Santo de Deus está em mim. Agora voltando para o pecado, né? No capítulo 8 do livro de Romanos, versículo 8 e 9,
Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quem está na carne não pode agradar a Deus, né? E nós, como temos o Espírito Santo de Deus, nós podemos agradá-lo, né? Quem não tem o Espírito, essa pessoa não é do Senhor. Por isso eu falo, né, que não pequeis, né? Nós, como os irmãos, quando nós fazemos algo de errado, imediatamente o Espírito Santo fala, está errado, você fez mal, né? Você não deveria falar isso, você não deveria agir dessa forma, você não deveria fazer isto. Quem é um cristão, que realmente o Espírito Santo está em Deus, não, como se diz algumas pessoas, né? O cristão não peca, né? Não peca de uma forma agradável, né? Porque peca, mas se sente mal, né? Está se sentindo mal, está se sentindo cobrado por Deus, cobrado pelo Espírito Santo. Por mais que a pessoa esteja no pecado, está sendo torturado, né? Para que pudesse mudar, né? Confrontado com o Espírito Santo. Dessa forma, nós podemos ver, né, que o Espírito Santo de Deus estando em mim, nós vamos buscar, né, viver em santidade, vamos buscar viver de uma forma que agrada a Deus, né? E quando nós falamos da vida espiritual, né, eu gostaria de pôr um paralelo, né, na vida normal, né? Eu gostaria de falar sobre Davi, né, que está no Salmo, no 1 de Samuel, capítulo 17. Davi, porém, diz ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Eu estive meditando sobre essa palavra e Davi, ele não foi mandado por Deus confrontar esse gigante, né, o filisteu. Porque não foi como Gideão, que veio um anjo e pediu para que ele fosse, e aí o Gideão tinha medo, e ele pediu um milagre, né, para que pudesse molhar uma porção de lã, e ao redor não, e depois inverso, molhar ao redor e a porção não, tudo mais. Davi, ele se candidatou, né, para confrontar o gigante. Ele foi por sua vontade, né? Por quê? Porque tinha uma oferta, né, uma oferta de uma recompensa boa, generosa, e né, porque Davi perguntou para os pessoal que estava em volta, o que vai ganhar, né? Quem derrotar esse gigante, né? E aí falaram, né, para Davi, o rei vai enriquecer essa pessoa, vai dar a sua filha em casamento e vai deixar de pagar o imposto, né? Então Davi foi com essa intenção, né, que ele iria receber uma recompensa. Não foi mandado por um anjo, ou então como Jonas, né, que Deus mandou ele de todas as formas. Não, Davi foi, e quando falaram para o rei, chamaram para que ele pudesse ir falar com o rei, né, o rei já disse: você não serve, você é apenas um jovem, e o filisteu é um guerreiro, como que você vai enfrentar, né? E Davi teve que falar: não, eu posso, né? E talvez até convencer o rei, né? E eu acho isso como, talvez como o nosso dia a dia, né? Quando nós vamos procurar um emprego, quando nós vamos procurar algo para nos dar o sustento, nós vamos lá e levamos o currículo, né? Aqui está o meu currículo, tudo que eu sei fazer, tudo que eu fiz. Então, eu posso enfrentar, me candidatar a essa vaga desse emprego. Eu sou capaz, eu vou fazer, né? Então, dessa forma eu vejo, né, como um currículo de Davi, né? Porque ele disse, né? Eu apacentava as ovelhas do meu pai, né? E quando vinha um leão,
né, um urso e tomava uma das ovelhas do rebanho, ia atrás e matava, e quando eu, né, tomava a ovelha de volta, e quando ele me levantava contra mim, eu pegava pela barba e matava, né, esse leão. Então ele disse: eu posso enfrentar esse gigante porque eu tenho experiência, né? Eu posso porque eu sei como eu posso derrotar esse gigante, né? E dessa forma também, quando nós, né, buscamos algo, né, e podemos estar talvez nos aperfeiçoando e ser uma pessoa preparada, uma pessoa com estudo, com experiência, podemos conquistar certas coisas, né? Mas assim como Davi falou, né, a vitória do Senhor. Quando ele foi diante do gigante, ele disse, né, que o Senhor vai dar a vitória, que o Senhor vai fazer com que eu tenha a vitória, né? O Senhor vai me dar o gigante nas minhas mãos e eu vou te matar. Na nossa vida, né, do dia a dia, nós também falamos dessa forma, né? Que o Senhor vai nos abençoar e nos vai dar vitória. Nós acordamos cedo, nós nos esforçamos, suamos a camisa, mas quem dá a vitória é o Senhor. Da área espiritual, né, trazendo para a área espiritual novamente, quem dá a vitória é o Senhor. O Senhor já nos disse, né, que Ele venceu, né, a morte, né, porque Jesus Cristo sacrificou a si próprio para nos dar a salvação, para nos perdoar de todo pecado, né, para nos dar a salvação. Só que nós temos que fazer a nossa parte, não é aceitar a Jesus Cristo e está tudo bem, né? Nós temos que ser zelosos, nós temos que ser dedicados, nós temos que ser fiel, nós temos que sair para o campo, e assim é, né, na área espiritual. Não é porque fazemos uma oração simplesmente, Senhor, eu aceito como meu Senhor Salvador, e depois podemos voltar à nossa vida normal, esquecer do Senhor e viver a nossa vida normalmente, né, como antes. Não sei se o Espírito de Deus realmente está nessa pessoa, porque se a pessoa realmente tem o Espírito de Deus, vai estar incomodando, né, para que realmente possa viver de uma forma que possa agradar ao Senhor e buscar a face do Senhor. Amém? Davi tem falado bastante comigo dessa forma, que nós temos que dar glória a Deus em toda a nossa vida, né? Não estarmos achando que somos tal, que podemos, que somos, que conseguimos. Nós temos que dar tudo a glória para o Senhor. Assim como nós, como cristãos, devemos fazer. Se somos o que somos, é porque Deus nos dá. O Senhor nos fez assim. Se temos o que temos, é Deus que nos deu. Amém? Voltamos para o capítulo, no livro do 1 João, do capítulo 2. Filhinhos, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Filhinhos, não pequei, essas coisas vos escrevo. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Aqui está dando uma ordem do Senhor, né, para que nós não pecamos. Quem quebra uma ordem do Senhor está quebrando o mandamento do Senhor, né? Nós não estamos livres para pecar. Deus não permitiu que nós pecamos. Deus não deu permissão. Deus não deu autoridade. Deus não fez com que nós pudéssemos estar pecando assim de uma forma com que fosse, como muito pensa, o Senhor me perdoa, não importa a minha obra, não importa o que eu faço, não importa, porque Deus me dá a salvação através de Jesus Cristo. Dessa forma, a pessoa não tem nem o Espírito Santo de Deus, né? Deus não permite, não deu licença, não deu autoridade. Deus não deu liberdade para nosso pecado. Ele dá uma ordem: não pequeis. Por isso, devemos estar sempre conscientes de tudo isso, né? É uma ordem do Senhor. Se pecamos, estamos ofendendo ao Senhor e com certeza está pondo uma ira dentro do Senhor.
Agora também nós não temos desculpa, né? Porque assim como nós já temos visto que o Espírito Santo está em nós, e o Espírito, toda vez que nós pecarmos, o Espírito Santo vai nos advertir, nos confrontar. Na verdade, os irmãos podem dizer, né? Como não pecar, se todos nós somos pecadores? A palavra de Deus, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Só que o pecado que eu estou mencionando não é um pecado, né, que nós muitas vezes pecamos e logo nos arrependemos. É uma prática do pecado, né? Uma pessoa que está pecando constantemente no mesmo assunto. Já se tornou uma rotina desse pecado, né? A prática do pecado quer dizer que é um pecado de um sistema da pessoa, né? Então, dessa forma, uma prática do pecado não pode estar em um cristão. Se há, é porque o Senhor vai ter que trabalhar nesta vida, e eu creio, se realmente o irmão tem o Espírito Santo de Deus, está pecando, mas não está pecando tranquilo. Amém? Agora vamos para o capítulo 12 do livro de Romanos. Capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Rogo-vos, irmãos, rogo quer dizer uma palavra, eu peço, né? Eu suplico, praticamente eu imploro, né? Imploro, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Essa palavra pode dizer como o ditado popular, né? Pelo amor de Deus, não faça isso, né? Então, pela compaixão de Deus, né? Que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Apresenteis em sacrifício vivo. Sacrifício seria morte, significa morte, né? E vivo seria nós, né? Como um sacrifício vivo, de poder estar retendo, né? Não aceitando o desejo da carne, e também de podermos viver, né, no nosso dia a dia, né, para que realmente possa agradar a Deus. Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, né? Um culto não seria só aqui. Nós louvamos ao Senhor, adoramos ao Senhor e estamos na presença do Senhor, e depois vamos para casa, nós temos que continuar o nosso culto. O nosso culto seria no dia a dia, né? E através de uma coisa que agrada a Deus, né? Nós temos que agir de uma forma que realmente não deixe Deus irado, né? Por exemplo, se temos um dia de trabalho a mais em nosso salário, nós vamos até a empresa e falamos veio a mais, né? Devolvemos o que veio a mais no nosso salário porque nós vivemos de uma forma que agrada a Deus. Nós preocupamos o que nós assistimos na televisão, como o pastor disse na semana passada. Nós preocupamos no que ouvimos, nós preocupamos no que falamos, né? No que nós conversamos em casa. E é no dia a dia, né? No trabalho. Às vezes nós estamos brincando demais e muitas vezes estamos, pouco a pouco, envolvendo com o mundo, né? E isso não agrada a Deus. O culto racional é um culto que possa agradá-lo a Deus. Deus está nos chamando, né? Porque muitas vezes nós não sabemos o que estamos fazendo, não estamos vendo que isso está desagradando a Deus. Muitas vezes Deus está sendo, né, perturbado, está sendo desagradado pelas nossas atitudes, e muitas vezes nós não estamos
vendo, porque pouco a pouco nós estamos indo para o mundo, né? Porque assim como diz, não conformeis com esse mundo, não conformeis com esse mundo. E o mundo muitas vezes vai nos arrastando por causa da nosso descuido, por causa do nosso, porque muitas vezes nós vamos nos esfriando, né? Como diz a palavra, né? Por multiplicar a iniquidade, né? O amor vai esfriando. Mas o que permanecer até o final será salvo. Por multiplicar a iniquidade, né? Uma vez o irmão me disse algo para mim que eu também estive pensando. Diz que o amor é um triângulo, o amor não, o pecado é como um triângulo, né? Quando roda, esse triângulo fica rodando no nosso coração. Quando roda, a ponta pega, né, o nosso coração e nós sentimos, nós sofremos com esse pecado. Mas conforme vai desgastando a ponta desse triângulo, já não sentimos como anteriormente. Então, nós vamos vivendo, né, as coisas deste mundo por estarmos cedendo às coisas deste mundo. Então é por isso que essa palavra que eu tenho trazido é para que, como eu disse, né, para todos nós possamos ver, né, pedir a Deus, sonda meu coração, vê se há algum caminho mau e transforma e traz de volta. Aqui está dizendo de uma forma que nos adverte, né, imploro para viver uma vida que agrada a Deus, imploro, né, suplico, tenha uma vida realmente diante de Deus, busque a Deus e com certeza Deus vai ajudá-lo a viver de uma forma que agrada a Deus. Amém? No versículo 2, e não conformeis com esse mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem o que é bom para nós. Se vivemos de acordo com a vontade de Deus, Deus vai nos dar uma vida agradável, né? Deus tem o melhor para nós. Eu, quando me converti, eu não gostava de cantar uma música. Eu já tenho falado isso para os irmãos. Tinha uma música que dizia, né, que cantava sempre. Eu decidi, né, te eleger como meu Senhor, né? Até aí estava tudo bem para mim. E quando dizia, meu direito é não ter direito algum, meu querer é somente o teu querer, e eu não gostava de cantar essa música, porque eu não queria, né, viver conforme Deus queria. Eu tinha algo em mim que eu queria fazer a minha vontade, né? E como diz certo ditado, né, que os cristãos não contam mentira, mas cantam mentira, né? E eu não queria nem cantar a mentira, né? Porque dentro de mim tinha isso dentro de mim. Só que por eu não ceder, né, viver a vontade de Deus, eu passei por muita dificuldade, né, muito sofrimento, muita luta dentro de mim, até que eu pudesse realmente, Senhor, eu entrego nas tuas mãos a minha vida, faça da minha vida conforme a tua vontade, né? E assim é nós, né, muitas vezes nós não queremos entregar a nossa vida totalmente na mão do Senhor, né? E para que possamos ter um culto racional diante de Deus, nós temos que dar todo o nosso viver diante do Senhor. Nós possamos entregá-lo completamente. E muitas vezes nós pecamos também, né, sem que nós percebamos. Nós vivemos muito na justiça própria, né, começando pela salvação, como nós temos visto, né? A pessoa quer buscar a salvação pela própria força, pelo próprio mérito, e a justiça própria é algo muito sutil, né? Muitas vezes nós oramos, jejuamos e buscamos a face do Senhor e viemos para a igreja falar, hoje eu estou bombando, né? Hoje o culto é para mim, né? Coitados irmãos. É uma justiça própria, né? Porque é por merecimento. Se nós buscamos a Deus, né, nós vamos dar glória a Deus. E se nós temos o que temos, é por Deus, né? É pela graça. E se Deus nos dá tudo, glória a Deus. E se nós temos uma experiência com o Senhor, glória a Deus. O Senhor é que nos abençoa, o Senhor que nos ajuda. E, por outro lado, também tem a justiça própria, né? Que nós nos julgamos, né? Ah, essa semana eu pequei, briguei com a minha esposa, briguei com o colega de trabalho, não estou bem para ir na igreja, não vou receber nada de Deus. Também é uma justiça própria, né? Deus nos abençoa, não é pelo nosso mérito, não é pela nossa pelo que nós fazemos. Deus nos dá tudo
porque Deus é um Deus de graça, e um Deus de misericórdia, um Deus que nos faz com que possamos viver com um favor imerecido, né? Porque a justiça própria é um favor merecido. Se eu faço, eu mereço, né? Se eu fiz, eu mereço. Então é assim, né, que muitas vezes nós estamos vivendo na justiça própria sem que nós percebamos, né? Uma forma que nós podemos ver seria o legalismo, né? Que assim como está na Bíblia, que Jesus Cristo contou, essa pessoa, né, foi orar com mais um fariseu e outro publicano, e o fariseu dizia, né, Senhor, obrigado, porque eu não sou como outros, eu sou correto, eu pago o dízimo, eu jejuo, eu oro, e o publicano ele não conseguia nem levantar a cabeça, né, dizendo que ele era pecador e que ele não tinha merecimento, né, da glória de Deus, porque ele estava falho. E Deus disse, né, que ele foi mais justificado do que o outro, né, que se vangloriava, que se orgulhava. E assim nós muitas vezes nós achamos dessa forma, porque o irmão pecou, porque o irmão é isso, porque o irmão, né? Quem é uma pessoa legal, que vive no legalismo não consegue viver com pessoas que pecam. Por exemplo, ninguém pode pecar na igreja, porque essa pessoa é uma pessoa perfeccionista, né? É o legalismo. Isso é a justiça própria também, né? Porque ele se considera e não vive pela graça. Que ele, por se achar melhor, achar o bom, ele tem uma recompensa maior de Deus. Isso é um pecado que muitas vezes cometemos e sem que nós percebamos, isso está em nós. O orgulho, né, a soberba, né, muitas vezes faz com que eu consigo, eu fiz, eu consegui, eu sou bom pela minha habilidade, pela minha força, por isso eu mereço recompensa, eu mereço a glória, justiça própria, né? Porque assim como Davi disse, né, que ele enfrentava o gigante no nome do Senhor dos Exércitos, assim nós fazemos, né? Se nós conseguimos, damos glória a Deus, exaltamos ao nome do Senhor. Se nós chegamos até onde temos chegado, é para a glória de Deus. Reclamação e murmuração também pode ser um meio de justiça própria, porque ele está reclamando que não merece o que ele se passa, não merece o marido, não merece a esposa que tem, não merece o trabalho que tem, não merece isso. Isso ele quer, muitas vezes, está acusando a Deus. Por que Deus me deu isso para mim, né? Então, a pessoa também está agindo de uma forma com um sinal de justiça própria. Ele se considera merecedor. E, assim, na parte da justiça própria, nós temos vários itens que poderíamos estar mencionando, mas não quero estar relatando tudo que eu estive meditando, mas que nós possamos ver em nossos corações, né, que há pecado em nós que não é, muitas vezes, percebido pelos irmãos, percebido por nós mesmos, e que Deus muitas vezes está nos falando. Amargura e ressentimento, que esse aqui eu tinha muito comigo, né? Que eu pensava assim, eu sou bom, eu sou uma pessoa que trata as pessoas bem, né? Eu sou uma pessoa que não faço mal para as pessoas, e sempre tinha aquele versículo comigo, né? Para tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado, né? E eu achava que eu era o tal, né? E quando alguém me feria, quando alguém fazia algo que me machucasse, eu não conseguia perdoar porque eu tinha, né, em meu coração como uma pessoa perfeita, uma pessoa que não consegue, né, se sair do ressentimento, da amargura, porque está na justiça própria. Amém? Eu gostaria de falar sobre um ponto, autocondenação, né? É quando a pessoa se condena a si próprio, né? Ele se julga que não tem mais perdão. O que eu fiz, já não há mais perdão. O que eu fiz, já não tem mais jeito, né? E muitas vezes a pessoa considera uma pessoa já condenado. E essa passagem nós podemos ver em
em 1 de João, no capítulo 8, né? 1 de João, não, no Evangelho de João, capítulo 8, tem aquela passagem da mulher que foi pego em adultério, né? Agora, todos já estavam condenando essa mulher. E se fosse olhar, né, de uma forma geral, essa mulher já era para ser apedrejado, né? Porque havia uma lei, né, que a pessoa que fosse pego em adultério poderia ser apedrejado. Só que eles que estavam acusando essa mulher levaram até Jesus Cristo. E a intenção deles era pegar Jesus Cristo, né, de uma forma com que pudesse acusar a Jesus Cristo, pudesse dizer que Jesus Cristo não estava tendo um ensino bom, né, porque ele ensinava sobre o amor. Então, quando levaram até Jesus Cristo e perguntaram, né, para Jesus Cristo o que deveria fazer, o que Jesus Cristo acha, né, Jesus Cristo disse, né, para eles: se alguém está sem pecado, que atire a primeira pedra. Né? E pouco a pouco, começando por mais velho, foram se retirando, e por final estava Jesus Cristo e essa mulher. Foi quando Jesus Cristo disse: ninguém te condenou, né? Falou: não, eu também não condeno, vá, né, e não peque mais. Quando todos, né, já estavam achando que ela já estava condenada, essa mulher foi livre, né, da condenação de uma forma que ninguém esperava, né? Já não havia mais esperança, nem mesmo para a mulher. Mas Jesus Cristo foi e liberou essa mulher. Agora, nós podemos ver, né, no versículo 2 do capítulo 2 do 1 de João que nós temos lido: se alguém pecar, temos advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Jesus Cristo, advogado, né? Jesus Cristo foi um advogado dessa mulher de uma forma com que nem ela esperava, né? Jesus Cristo simplesmente fez uma pergunta com o que ele ensinava, né? Se não perdoar, não será perdoado. E as pessoas viram que eles tinham pecado, né? Viram que necessitava de perdão, perdoou essa mulher. Nós, muitas vezes, né, como nós temos relatado, nós temos muitas histórias, ouvimos muitas histórias que as pessoas já desistem do Evangelho, desistem do amor de Deus por achar que não há esperança. Mas, como diz aqui, né, Jesus Cristo, como nosso advogado, ele não, né, vai perder nenhuma causa, né? Por mais que a pessoa ache que não há mais esperança, Jesus Cristo diz que há, né? Por ele ser o nosso advogado. Ele está escrito que temos advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. No versículo 2 ele diz: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também de todo o mundo. Né? Propiciação seria, né, que Jesus Cristo tomou os nossos pecados, ele sofreu por nós, porque o pecado é sujo, Deus é santo, pecado é treva, e Deus é luz. Por causa do pecado, provoca uma ira diante do Senhor. Deus fica irado com o pecado. E para que Deus pudesse se livrar desta ira, ele fez com que Jesus Cristo morresse por nós. Jesus Cristo pagou, né, o preço do pecado. Deus descontou toda a sua ira em Jesus Cristo. Jesus Cristo foi com que foi à cruz, morreu por nós, sofreu por nós, tomando os nossos pecados, para que Jesus Cristo pudesse nos justificar. Agora, assim, nós somos justos, né? Justificado pela fé, né? Justificado em Cristo. E se nós somos justificados, Deus faz com que Jesus Cristo esteja conosco, para que nenhuma causa nas nossas vidas, né, por mais que nós erramos, Jesus Cristo vem para nos salvar, para nos ajudar.
Jesus Cristo não vem para falar que Jorge é bom, né? É um bom homem, merece a salvação. Não, Jesus Cristo não veio para nos inocentar, né? Veio falar, não, Jorge é pecador mesmo, Jorge errou mesmo, ele tem esse erro, né? Mas eu tomo o seu lugar. Jorge não é inocente, né? Você não é inocente, você não merece, né? Não é por teu mérito, não é porque você fez isso, fez aquilo. Não, não é por teu mérito. E também não é porque você é livre, porque todos que pecam é escravo do pecado. Você não é livre, você é escravo. Mas eu estou aqui para que eu possa estar em teu lugar, né? Eu sou um advogado e um advogado para que possas te livrar. E não há condenação que vai fazer, não há mal que vai fazer você ser condenado, porque eu estou aqui para te socorrer, para te salvar. E se nós realmente reconhecemos o que estamos falhando diante de Deus, e se nós pedimos perdão, né? Se nós buscamos o Senhor como nosso advogado, com certeza o Senhor estará nos ajudando e nos livrando de toda a condenação. Jesus Cristo, né, advogado, nós temos que ter só Jesus Cristo, né? Como neste mundo, quando a pessoa tem um problema e quando a pessoa tem muito dinheiro e começa a buscar vários advogados com especialidade em cada lei, cada consequência, sei lá, né? Por a pessoa ser perito na lei, conhece mais esse ponto e contrata um advogado para isso, para aquilo. E com Jesus Cristo, não. Jesus Cristo não precisa mais ninguém. Não precisa Jesus Cristo mais Maria, não precisa Jesus Cristo mais Pedro, não precisa Jesus Cristo mais boa obra, não precisa Jesus Cristo mais a igreja. Jesus Cristo único, Jesus Cristo está para nos dar salvamento, nos livramento e salvação, porque Ele tomou o nosso lugar. Ele não esteve assim como os advogados estão do lado do cliente para defender a ele. Não, Jesus Cristo veio e tomou o nosso lugar e fez com que nós podemos estar livres de toda a condenação. Amém? Nós podemos ter garantia, nós podemos estar seguros do Senhor. Se nós não temos Jesus Cristo como nosso advogado, né, a Bíblia diz que terá como o nosso juiz. E o juiz para nos julgar. E se nós, como cristão, nós temos advogado e queremos ser o nosso advogado. Não queremos que eles venham nos julgar como o mundo será julgado. Amém? Assim, o Senhor tem falado comigo, né, que nós podemos nos humilhar diante do Senhor. Não importa o que fizemos. O Senhor estará nos socorrendo, o Senhor estará nos fazendo que possamos voltar ao caminho do Senhor, se temos algo sério, se temos algo que a pessoa não consegue se perdoar, possamos realmente depositar a nossa vida diante do Senhor e buscar a face do Senhor. O Senhor quer que nós possamos estar buscando a face do Senhor com santidade, com amor, com dedicação, com determinação. E, para finalizar, eu gostaria de falar um pouquinho que eu tenho visto na reportagem e que eu acho que tem todo sentido, né? Como o pastor mesmo já tem falado, o final desse tempo está próximo, né? E algo que tem falado comigo é sobre o acordo que Israel fez com Emirados Árabes, né? E isso envolve lá os palestinos e que eles vão estar mais em paz. Não é a paz que está na Bíblia, mas é uma paz que já encaminha para essa paz entre as três religiões, né? Seria o cristianismo, os cristãos, os judeus e os árabes, né? Que, conforme diz a palavra, quando tudo estiver em paz, aí será o fim, né? Que nós possamos realmente estar conscientes que o Senhor está para voltar, que nós possamos estar buscando a face do Senhor com santidade e poder viver de uma forma que agrada ao Senhor. Amém? A palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, eu gostaria que o pastor finalizasse com uma oração e que todos nós possamos realmente ver o que Deus está falando conosco em nossos corações, que não está agradando ao Senhor.
Que Deus possa sondar os nossos corações e ver se há algum caminho mau em nossas vidas e nos arrependermos diante do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé, por favor. Muito obrigado, Jorge. Quando nós mais vamos avançando o dia a dia na vida cristã, como que nos vamos acostumando ao que o mundo nos oferece, caímos em um pecado, caímos em outro, e como que pouco a pouco isso nos vai ficando como algo normal. Mas que realmente, a través da palavra desta tarde, nós possamos pedir perdão ao Senhor, nos podamos nos arrepender, nos podamos dizer: Senhor, eu quero voltar ao início de tudo. Quando eu comecei a minha vida cristã, você lembra quando você começou a sua vida cristã? Quando você queria fazer tudo para o Senhor, quando você queria viver uma vida 100%, 24 horas para o Senhor. Como que isso pouco a pouco foi se apagando, como que pouco a pouco começamos a deixar ao mundo entrar nas nossas vidas. Mas nesta tarde, eu creio que Deus tem falado conosco. Vamos a pedir ao Senhor que possa nos perdoar. Vamos a pedir ao Senhor que Ele possa nos ajudar a voltar a esse primeiro amor com que nós começamos a nossa vida cristã. Fecha teus olhos, vamos a orar. Senhor, nos agradecemos pela Tua palavra nesta tarde. Obrigado, Deus, porque nós podemos ter, Senhor, a certeza, a seguridade, Senhor, que somos Teus filhos. Reconhecemos, Senhor, que não somos perfeitos. Reconhecemos, Senhor, que nos pecamos. Que muitas vezes, Senhor, temos deixado que o mundo, pouco a pouco, Senhor, possa ganhar lugar nos nossos corações. Temos trocado, Senhor, tempos de ler a Bíblia, tempos de orar, Senhor, com coisas do mundo. Temos permitido, Senhor, que a nossa mente, o nosso coração, Senhor, possam entrar coisas que a Ti não te agradam. Senhor, sonda nossas vidas. Nos mostra, Deus, se tem algo que não te agrada. Que Tu possas transformar, Senhor, o nosso viver. Possas transformar a nossa mente, o nosso coração. Senhor, lembramos os tempos quando conhecemos a Jesus. Quando aceitamos a Ele como nosso Salvador. Tempos bons, tempos de alegria. Tempos que queríamos estar contigo, Senhor, em comunhão as 24 horas. Queríamos estar na Tua casa, Senhor, todos os dias. Queríamos aprender, saber mais e mais de Ti, Senhor. Deus, onde ficou tudo isso? Porque, Senhor, temos deixado que o pecado, Senhor, de uma maneira sutil, esteja trabalhando, Senhor, nas nossas mentes, nos nossos corações. Mas nessa tarde, Senhor, temos escutado a Tua palavra. Te pedimos perdão, Senhor. Nos arrependemos, Senhor, de todo o pecado. Pecado que nós cometimos, Senhor. Pecados de comissão. Nós fizemos, Deus. Sabemos que fizemos errado. Que pecamos contra Ti. Te pedimos perdão, Senhor. Mas também, Senhor, pecados de omissão. Sabíamos, Deus, que deveríamos ler Tua palavra. Deveríamos ter um tempo de oração. Deveríamos congregar. Buscamos uma e mil excusas, Senhor, oh Deus, para nos justificar. Mas a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bom e não o faz, é pecado.
Te pedimos perdão também, Deus. Senhor, nos ajuda a retomar o caminho. Nos ajuda, Senhor, a te colocar no primeiro lugar das nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a que esse primeiro amor, Senhor, possa voltar, possa renascer nos nossos corações. Obrigado, Deus, mais uma vez pela Tua palavra. Obrigado, Deus, mais uma vez porque Tu nos amas. E às vezes, Senhor, tens que nos chamar a atenção, porque Tu queres nos abençoar. Tu queres nos dar o melhor, Senhor. Mas Tu o farás, Senhor, quando nós caminhemos corretamente na Tua verdade e na Tua palavra. Obrigado, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Dale un fuerte aplauso al Señor. Fala para 2, 3 pessoas, não vamos pecar. Si te gustó este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church,
donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.